Olá, bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Denis. Bom dia, obrigado por vocês terem vindo. Tem mais pessoas inscritas, né? Mas acho que até por respeito a vocês, né, que entraram no horário, a gente já vai começar e vai ficar gravado também, né? Depois a gente pode compartilhar esse material, tá? Então, assim, o objetivo hoje, né? Nós estamos cada vez mais próximos, né? Do pessoal do GFI. A Luciana aqui tá representando eles, tá? Daqui a pouco ela se apresenta, explica um pouco melhor. Mas a ideia é a gente avançar, né? Num levantamento de informações que vai contribuir muito, né? Acho que tanto para esse estudo que o GFI está propondo na área aí de proteínas alternativas, mas também com possibilidades de novas oportunidades que podem surgir de projetos, seja em parceria com o GFI, ou seja, oportunidades que eles identificam, né, no mercado, em editais, enfim, que daí vai facilitar também a nossa conexão com vocês, né? Algo mais direcionado e focado, tá? Então, agradeço novamente a participação de todos. Vou passar a palavra aqui para a Luciana. Eu acho que vocês não estão vendo ela, mas é alguma questão do Teams aqui que a gente não conseguiu resolver, tá? Mas vocês vão conseguir ouvi-la bem. Bom dia, Denis. Obrigada. Bom dia a todo mundo que está aqui hoje presente. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, no nome do Denis, a todo mundo da Fundepag por essa parceria com o GFI, por ter aberto as portas e feito essa conexão tão importante. Então, a gente agradece muito esse apoio. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana, eu sou especialista em ciência e tecnologia aqui no GFI. E estou hoje aqui sozinha. Geralmente o GFI entra com o time mais cheio, né? Mas hoje eu estou aqui sozinha, com essa tarefa, então, de apresentar esse projeto que a gente tem realizado já com outras instituições, que a gente tem chamado de mapeamento, né, levantamento da infraestrutura em proteínas alternativas. E como o Denis bem já colocou, é um projeto muito importante, porque a gente entende que essa infraestrutura ela precisa ser mapeada e ela precisa ser repassada para quem realmente procura essa infraestrutura, né? Para que essas parcerias possam ser realizadas e todas as partes possam se beneficiar dessas parcerias. É, eu gostaria de compartilhar aqui uns slides, vou tentar, tá, gente? Eu não uso muito o Teams. Acredito que vai dar certo, aí vocês vão me dizendo se vocês estão conseguindo visualizar. Aqui para Agora mim, estamos essa... visualizando, além da apresentação, você, Luciana. Ah, estão me vendo agora? Sim, Ai, que bom. Então, eu não posso fazer careta, né? não pode mais. Brincadeira, já estão me vendo, muito bom. E a apresentação também, vocês estão vendo? Ai, que bom. Sim, Se eu estamos. passar aqui, vocês veem. Passou. Sim, estamos vendo. Beleza. Só um minutinho, Luciana. O Álvaro entrou. Só deixar um Ótimo. espaço para ele falar um bom dia aqui para nós e aí depois você já inicia, pode ser? Perfeito. Vocês querem que eu pare de compartilhar ou pode deixar compartilhar? Pode deixar. Bom, bom dia, gente. Desculpe o enorme atraso, né, que a gente estava numa discussão bem acalorada aqui no grupo de gestão da Fundepag. Eu queria cumprimentá-los, né, e cumprimentando a todos, eu desejo uma ótima reunião e que a gente consiga estabelecer alguns projetos e alguns produtos que possam ser executados com esse grupo de CTs fabuloso que a gente tem, né? Especialmente eu estou vendo aqui a Heloísa e o pessoal do Itaú, então, especialmente com o pessoal do Itaú e com os demais, é claro, né? E com a GFI, que é nosso parceiro já há algum tempo, né, Heloísa? A gente já tem essa parceria já faz algum tempo. Então, uma ótima reunião para todos e vamos perseguir um objetivo bastante ativo e bastante claro. Continuem, por favor, e mais uma vez desculpem o atraso generoso que eu trouxe. Imagina. Obrigado, Álvaro.
Obrigada, Álvaro. Então, pessoal, dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre esse projeto que a gente intitulou como Mapeamento de Infraestrutura para Proteínas Alternativas. Então, hoje a nossa agenda, eu vou introduzir, falar um pouquinho sobre o que é o projeto, como que vai funcionar esse levantamento. Vou mostrar para vocês a planilha que a gente vem trabalhando para que esse mapeamento seja realizado. A nossa expectativa de cronograma, né? A gente vai conversar direitinho com vocês, ver como isso pode ser feito da melhor maneira. E também dúvidas, mas não só ao final, tá, pessoal? À medida que vocês tiverem dúvida, vocês podem ir me interrompendo sem problemas. Então, por que que esse projeto, né, ele surgiu, assim, a necessidade da gente fazer esse projeto? Como eu coloquei no início, a gente sabe que existe uma certa infraestrutura no Brasil para proteínas alternativas, e quando a gente fala proteínas alternativas, aqui a gente está falando das 3 tecnologias que o GFI trabalha, então, tanto plant-based, que talvez seja um pouco mais divulgado e a infraestrutura esteja mais madura e mais existente, mas a gente também está falando de carne cultivada e de fermentação, tanto de biomassa quanto de precisão. O GFI, em algum momento, ele já realizou o mapeamento para a parte de fermentação. Então, houve um estudo onde a gente contratou um grupo, né, financiou esse grupo, e eles realizaram o mapeamento para fermentação. Então, esse mapeamento a gente já tem. O que a gente está fazendo agora, junto com esses parceiros, é identificar para carne cultivada e para plant-based. Claro que cada instituição vai ter uma força maior, talvez não vai ter para carne cultivada, mas tenha infraestrutura para plant-based, ou ocasionalmente também não pode ter tanto para plant-based, mas tem para carne cultivada. Então, nesse momento, a gente está fazendo esse levantamento para essas 2 frentes, tanto plant-based quanto carne cultivada, justamente para identificar o que a gente já tem, né? Colocar isso em contato com quem procura essa infraestrutura, mas também é importante para a gente identificar o que ainda não tem, porque como vocês sabem, né, o GFI, inclusive eu nem apresentei tanto assim o GFI, porque eu acho que a gente está aqui em casa, né? A gente tem muita parceria com o Itaú também, com o pessoal, acho que tem pessoal aqui da Unicamp, né? Então acredito que todo mundo já conhece o GFI, nem introduzi o GFI como de praxe, mas caso alguém tenha alguma dúvida, eu também posso voltar e a gente falar um pouquinho mais do GFI. Já fui direto ao ponto, né? Então, como eu acredito que vocês saibam, o GFI, ele trabalha para promover esse setor de proteínas alternativas e identificar a infraestrutura inexistente também nos direciona. Olha, aqui não tem, então é um lugar que a gente tem que olhar, de repente, movimentar para vir algum financiamento para essa área. Então, para a gente também é importante identificar onde não tem infraestrutura, que a gente está identificando um gargalo que precisa ser solucionado. E também onde tem, justamente para conectar com os parceiros que direto vêm nos perguntar onde eles podem ter acesso a certo tipo de infraestrutura. Então, o objetivo maior desse projeto é justamente esse, né? É identificar toda essa infraestrutura existente ou inexistente e conectar com os parceiros. Então, a gente pensa, inicialmente, a gente quer fazer um levantamento nacional, mas a gente tem começado esse projeto rodando cases em instituições mais parceiras, justamente para entender as dificuldades desse levantamento, o quanto a gente vai conseguir abranger isso, depois como a gente vai tratar esses dados e vai disponibilizá-los. Mas a nossa intenção é começar com vocês e com outras instituições que a gente já tem conduzido esse levantamento, para futuramente a gente tentar cobrir nacionalmente todo esse mapeamento. Então, o projeto vai consistir em identificar laboratórios e infraestruturas relevantes em CTs, parceiras estratégicas, mapear equipamentos e serviços disponíveis, consolidar esses dados, né, num formato que seja acessível e padronizado, e disponibilizar isso publicamente para consulta. A gente acredita que fazendo dessa maneira, né, quem busca por esses dados vai ter acesso facilmente e que as parcerias elas vão ser automaticamente realizadas, né, vamos assim dizer.
E por que que vale a pena, né, participar desse projeto? Eu acho que é um projeto ganha-ganha, né? Todo mundo que entra aqui vai ganhar. O GFI, com esses dados, a gente ajuda muito na nossa estratégia, como eu coloquei, mas também para todo mundo que participa, tem ganhos, né? Para as ICTs que participam, isso vai dar maior visibilidade e valorização no que já existe de infraestrutura na instituição, aumenta o número de parcerias e, consequentemente, captação de recursos, de projetos, potencial de geração de renda via prestação de serviço. Então, esse mapeamento a gente vai levantar tanto equipamento, mas também serviços que as instituições, caso elas prestem algum serviço, e também uma outra frente que é sobre linhas de pesquisa, que aí talvez fique mais no universo de parceria entre pesquisadores, mas também algumas empresas podem estar procurando pesquisadores que trabalhem em determinada linha de pesquisa para estabelecer parcerias também que possam vir a ter outros ganhos. Aqui, né, a gente tem trabalhado com diferentes instituições, né? Então, universidades têm muito a presença dos NITs, que são parceiros bem estratégicos, que também eles ganham com esse projeto, mas eu não sei se aqui a gente tem alguém de NIT, mas, enfim, também tem esse benefício para esses parceiros que são os NITs. E também a integração, né, das instituições com startups, com indústria, que é muito importante para levar as pesquisas realmente ao mercado, às vias de fato, que a gente vai conseguir transformar essas pesquisas em inovação. E para quem participa desse mapeamento, geralmente os pesquisadores, eles têm um papel muito importante aqui nesse mapeamento, porque são eles que estão responsáveis, muitas vezes, pelos laboratórios, vão abrir as portas e vão realmente fazer o papel de preenchimento dessas planilhas e do levantamento do que existem, com a ajuda de estudantes, de alunos de pós-graduação, enfim, da maneira que cada pesquisador tem conduzido esse mapeamento. Mas eles ganham também com mais oportunidades de colaboração, maior acesso a equipamentos complementares, então, às vezes, o pesquisador ele não tem o equipamento, mas uma outra instituição tem, e isso vai ficar disponível, né, nesse site, que eu vou falar um pouquinho mais para frente como é que vai ser. E também pode ter vantagens acelerando os projetos científicos que vocês estão conduzindo. Para o ecossistema, de uma maneira geral, principalmente as startups e as indústrias, eles vão ter acesso ao que eles têm buscado de infraestrutura, de parcerias, de pesquisa, redução de custo e tempo de desenvolvimento e possibilidade de escalonamento experimental. Então, como que vai funcionar exatamente esse mapeamento, né? A gente tem aqui algumas etapas gerais, vamos assim dizer, mas cada caso pode ser um caso, não necessariamente a gente passa por todas essas etapas, mas, por exemplo, se a gente tem já algum levantamento prévio, seja aqui no caso pela própria Fundepag, ou quando tem algum NIT envolvido no projeto, na instituição, ou em algum aspecto na própria instituição, a gente já tenha algum levantamento prévio dessa infraestrutura, isso ajuda muito já aqui como primeira etapa, porque a partir desse levantamento de toda a infraestrutura que a instituição tem, a gente já pode olhar para tudo que tem e direcionar onde a gente quer realmente aplicar esse mapeamento, né? Onde a gente vê que tem alguma sinergia com a área de proteínas alternativas, porque aqui a gente tem olhado exclusivamente para o que pode atender o setor de proteínas alternativas. Então, esse levantamento prévio, se ele existe, ele já direciona, ele é importante, senão a gente, enfim, começa do zero com esse levantamento, entende aonde a gente tem que aplicar esse questionário, seleciona esses laboratórios e aí vai para as vias de fato de aplicação desse formulário, que eu vou mostrar para vocês também. Depois passa para a questão de validação e consolidação desses dados coletados, e futuramente a gente pretende, então, publicar no que a gente tem chamado de landing page de inovação do GFI, que aí vai ser um espaço, né, um site, enfim, onde a gente vai reunir todas essas informações e disponibilizar para quem realmente precisa ter acesso a essa informação. E aí, né, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o papel de cada um. Acho que eu acabei falando também um pouquinho já na minha fala, mas só para reforçar
o quão importante, então, é o papel da Fundepag, das instituições que estão aqui como parceiras, porque elas vão articular quem precisa ser articulado, como a gente está aqui nessa reunião hoje, né, já com esse grande passo, ajuda a identificar os laboratórios relevantes dentro da instituição, facilita o contato dos responsáveis, né, por esses laboratórios, para que a gente possa ter acesso e enviar esse formulário e engajá-los a responder. Enfim, de uma maneira geral, então, é esse o papel do parceiro. Do GFI, como eu disse, a gente vai disponibilizar o formulário, vai acompanhar e dar todo o suporte técnico a esse levantamento que for necessário. A gente consolida e organiza todos os dados e vai publicar futuramente na nossa landing page. O que a gente tem proposto como cronograma, né, é que a gente agora, nesse mês de maio, tem realizado essas reuniões de kickoff, como a que a gente está realizando aqui hoje, onde a gente explica o projeto, faz todos os alinhamentos necessários. Aí, durante o mês de junho, seria o período, então, onde vocês assumem, então, o levantamento, né, da infraestrutura, roda essas planilhas, esses formulários nos laboratórios em que vocês têm identificado que tenha potencial para atender a área de proteínas alternativas, seja diretamente ou indiretamente, e realmente preencham essas planilhas, né, durante esse mês de junho. Em julho, então, essas planilhas são enviadas para o GFI, onde a gente vai reunir, então, todos esses dados, tratar os dados, e pretende, posteriormente, em agosto, já disponibilizar isso, então, na landing page. Então, basicamente é isso sobre o projeto. Eu gostaria de apresentar para vocês a carinha da planilha, para vocês entenderem um pouquinho como ela é. Não é nada complicado, mas a gente sabe que é trabalhoso, né? Os pesquisadores, as pessoas engajadas nos laboratórios terem que se dedicar a esse preenchimento. Então, isso é um trabalho, leva um tempo, mas a gente fez uma planilha o mais simples. Não vai ser tão... Não tem sido, né, tão difícil. Mas qualquer dúvida também, a intenção é mostrar a planilha hoje. Se vocês tiverem dúvida ou futuras dúvidas, sempre pode entrar em contato. Mas antes de começar com a planilha, até o momento, tudo certo? Tem alguma dúvida, alguma questão, algum comentário? Beleza, então vamos lá. Vocês já estão vendo a planilha? Sim, Certo. estamos. Então, nessa primeira aba aqui, é uma aba de introdução, né, explicando um pouquinho sobre essa planilha. Eu destaco, aqui eu estou projetando a de plant-based, porque eu acho que tal e Unicamp, o forte é plant-based, mas a gente tem a planilha de carne cultivada, que a gente vai mandar também, e caso vocês tenham algum laboratório, prestação de serviço, linha de pesquisa nessa área, vocês também vão poder trabalhar com essa planilha. O que eu destaco aqui como mais importante é a questão da Lei de Proteção de Dados. Então, tudo que a gente está trabalhando aqui está protegido pela Lei de Proteção de Dados, né? Isso é importante. E também reforçar que tudo que vocês colocarem aqui nessa planilha, a gente entende que a gente pode divulgar isso abertamente no nosso site, sem prazo para retirada. E caso vocês queiram compartilhar alguma informação, mas que ela seja confidencial, ou seja, vocês não querem que a gente publique nesse site, nesse espaço, então vocês têm que nos sinalizar que isso é confidencial e a gente mantém, então, essa confidencialidade. Então, basicamente, essa planilha ela vai ser posteriormente compartilhada com vocês. E o ideal, então, é que a gente trabalha com Drive, né? Então, a gente tem um Drive que é compartilhado, onde vocês vão ter acesso. E aí vocês podem replicar essa planilha para aplicar nos laboratórios onde vocês vão fazer o mapeamento. Caso vocês prefiram trabalhar com Excel, eu posso baixar essa planilha como Excel e mandar também por arquivo Excel. Mas, a princípio, a gente entende que a melhor maneira é no Drive compartilhado, onde vocês possam, então, duplicar essa planilha e trabalhar no levantamento de vocês. E aí vocês vão entender que para cada laboratório vai ter uma planilha, né? Então, a gente tem feito dessa maneira.
Então, para cada laboratório que vocês identifiquem que vale a pena ser mapeado, né, que essa infraestrutura seja então detalhada ali, vocês vão abrir uma planilha para esse laboratório e vocês vão entender o porquê nas próximas abas. Então, e aí assim que vocês preencherem esses materiais, né, no tempo que a gente acordar aqui, vocês vão mandar para o nosso e-mail, que é esse do ciência@gfi.org. Então, se a gente vai aqui para outra aba, nessa segunda aba é mais uma identificação, né, do laboratório, então, em questão, que vocês estão identificando. Vocês vão colocar o nome da instituição, se tem unidade, algum campus, né, no caso de universidade, geralmente tem. Quem está preenchendo, né, esse formulário e o laboratório que essa planilha, então, pertence nesse momento. Aqui é mais questões dos dados de quem está preenchendo. E aí vocês vão ver que a gente já fez alguns levantamentos de laboratórios que possam ter conexão com a temática de proteínas alternativas. Mas não precisa se restringir exatamente a esses aqui, né? Sempre vai ter a opção outros, onde vocês podem ter identificado outro laboratório que tem a ver com a temática de proteínas alternativas e que não está listado aqui. Mas, a princípio, para a Plant-Based, a gente já identificou, né, alguns laboratórios, então, vamos supor que tem algum laboratório de fisicoquímica aí na instituição. Então, a pessoa vem aqui, clica, já está aqui descrito que é o laboratório de fisicoquímica. As condições de acesso, se é apenas para uso interno da instituição, ou se esse laboratório é aberto a parcerias externas, então vamos supor que é aberto. E qual que é a escala desse laboratório, né? Se realmente é um laboratório que está numa escala mais laboratorial, se é piloto ou se é industrial. Então, vamos supor que é numa escala laboratorial. Aqui são informações importantes, mas que às vezes não aplica diretamente ao laboratório ou não tem essa informação. Então, tem na informação volume de amostras processadas, pode colocar aqui. Se não tiver, é só colocar não temos essa informação. E outras informações que você julgue necessário. Então, aqui é mais para identificar esse laboratório. E aí, ainda dentro desse laboratório, a gente vai responder às próximas abas, né? O que tem de equipamento nesse laboratório, o que tem de serviço que eles oferecem e as linhas de pesquisa que esse laboratório trabalha. Então, para equipamento também, né, a gente já fez uma coletânea, uma curadoria, por exemplo, dos principais equipamentos e áreas que podem ter, mas tudo vai depender da identificação ali na primeira aba. Então, aqui está numa forma geral, né, de sessões que a gente entende que atendem a temática de proteínas alternativas. Então, vocês vão ver que a gente já separou por sessões. Aqui a gente está falando de equipamentos para extração, fracionamento e modificações de proteína, por exemplo. E aí, os equipamentos que atendem a essa modalidade, vamos assim dizer, também já estão aqui um pouco pré-estabelecidos. Mas, novamente, tem a aba outros que você vai poder colocar. Tem um equipamento aqui que eu entendo que está dentro da extração, fracionamento e modificação de proteína, mas ele não está listado. Então, eu venho aqui e ponho outros, e eu identifico aqui em outras informações o nome desse equipamento. Mas vamos supor que tem um que, vamos dizer que é a centrífuga, né? Então, você tem a centrífuga, aí você vai vir aqui e colocar o modelo, a escala também desse equipamento, quantidade. Então, a gente tem 3 centrífugos aqui e a gente está aberto a fazer parceria com esse equipamento e outras informações que você julgar necessário. E aí, o importante é descer, rolar um pouquinho para baixo, que vai vir as outras seções. Então, a gente começou com extração, fracionamento e modificação de proteína, depois vai ter para secagem, para texturização, para formulação e moldagem do produto final, para encapsulamento, enfim, aqui tem algumas seções. A gente não vai passar por todas, é só para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica da planilha. Então, isso é para equipamento. Depois tem para serviços oferecidos. Então, da mesma forma, em seções, a gente dividiu. Então, tem serviços para desenvolvimento e aplicação tecnológica. E aí já tem alguns serviços aqui que a gente entende que estão muito conectados com a temática de plant-based.
e sempre com a opção outros, caso você identifique que você tem algum serviço que está dentro dessa modalidade que a gente não listou. Então, você vem, por exemplo, a gente tem extrusão, acesso, a gente faz parceria. Aí, como é um serviço, se você tem esse valor de custo, é importante. O professor Cristiano levantou a mão. Você quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Não, então, primeiramente, obrigado aí pelo convite, mas pelo que eu estou vendo aí, a gente está, não sei, pode ser uma percepção errada minha, mas a gente está focando basicamente na produção e no consumo. Porque, por exemplo, por que eu pergunto isso? Eu trabalho há 35 anos no mercado do agronegócio e a minha visão é no consumo, tanto é que eu já publiquei 6 artigos sobre esse consumo de proteínas alternativas. Aonde se encaixaria aí? Porque eu tenho uma equipe de 2 alunos de IC, uma de mestrado, um de doutorado e de pós-doutorado, a gente está pesquisando o consumo. Ou seja, o que a Certo. gente tem é exatamente o que o comportamento do consumidor brasileiro e americano que a gente comparou tem a ver com isso. Então, não sei se encaixaria ou não. Eu fiquei na dúvida se encaixaria nesse processo, entendeu? Uhum. Certo, professor Cristiano, assim, o que que você poderia nos ajudar, né? Talvez a gente poderia fazer uma reunião com os professores da Unicamp, que tem laboratórios que você está identificando aqui, que tem essa infraestrutura, né? Eu não sei se você tem algum laboratório Tem. mais nessa parte técnica ou se o seu Não, laboratório. que aqui na Unicamp a gente chama um pouco diferente do que você está chamando de laboratório. Eu fui professor da Exalc também, lá também chama assim, mas é diferente. O meu Hum, laboratório, que é o Laboratório de Agronegócio, é de Ciências Sociais. Então, o que que certo. acontece? Eu tenho, não essas partes de equipamentos aí, o que eu tenho é exatamente o conhecimento para os meus alunos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado trabalharem e pesquisarem um tema. E, por exemplo, eu já pesquisei, pelo que você falou aí, carne cultivada. Publiquei recentemente um de carne cultivada, planted-based. Entomofagia, infelizmente você não comentou aí, mas é um tema que eu tenho bastante pesquisado também. Ou seja, então, é uma estrutura de pesquisa diferentemente de um laboratório, por exemplo, estrito sensu, digamos assim. Então, é isso que eu queria Sim. ver se encaixa nesse processo, né? A gente, para esse mapeamento, professor, a gente tem feito mais essa infraestrutura de De produção. equipamento, de produção, exatamente. Tá, tá bom. Daí eu não sei se encaixaria ou não diante do que eu tenho, porque, por exemplo, é o que a gente vem pesquisando, por exemplo, um que eu tenho até bastante citação é de entomofagia. Talvez para vocês não seria interessante, mas um de carne cultivada que eu acabei de concluir, eu tenho uma Uhum. resposta comparando planted based não, desculpa, carne cultivada com entomofagia. Não sei se seria de interesse, seria. Ou seja, eu tenho o que o consumidor acha disso, porque a gente Certo. está numa visão, e aí eu sou engenheiro agrônomo. Essa é uma visão de engenheiro, é uma visão de vamos produzir. Mas minha pergunta é, o que o consumidor acha disso? Você entendeu? Então, não sei se ajudaria essa minha visão de consumidor hoje, você entendeu? Uhum. Não, eu acho super interessante, inclusive, se você puder compartilhar o seu arquivo, mandar para o meu e-mail, porque para a gente esses dados são muito importantes, O são dados arquivo ou o estratégicos. artigo, você disse? Oi? O artigo? Isso, o senhor falou que publicou Eu um tenho 6 artigo. artigos, isso. Eu tenho 6 artigos, no British Food, no Journal of Insects, e aí a gente tem outros. Aí, se quiser, eu te mando os referenciais. Porque alguns são Isso. open science, alguns não, né? Então, Uhum. não sei se eu Porque posso. isso ajuda a gente em outros projetos, tá, professor? Porque isso, como você falou, é importante. A gente também faz esses estudos, né, com o consumidor para entender o que que eles querem, porque isso direciona todo o nosso trabalho. Então, é importante sim. Agora, para esse mapeamento Salvo engano, aqui, eu acho que um amigo meu trabalha com vocês, o Vinícius, do INSPER. Vinícius. Não sei se você trabalha com vocês também. Eu acho que Vinícius, é, não, eu uma vez conversei com ele, que eu dei aula lá no INSPER também, e ele comentou que uhum, eu acho que ele tinha algum trabalho com vocês. Mas legal. Desculpa, mas sim, pode comentar. Então, nesse momento, talvez, então, eu não possa agregar muito, porque aí a gente está na visão produção, visão engenheiro, visão vamos produzir.
Agora, Exato, não sei se o consumidor, a visão do consumidor talvez seja uma próxima fase, né? exato, exato. Mas obrigada, professor. Nada que isso. É, Mais alguma pergunta, pessoal? Não, né? Beleza, então vou continuar aqui. Então, para equipamentos também, como eu falei, está dividido em seções e rapidamente a pessoa pode vir aqui, então, e clicar nos equipamentos presentes para cada uma dessas modalidades e ir preenchendo questão de curso, né? Agora a gente está falando de serviço, a gente está falando talvez aqui da produtividade, do quanto que é produzido, qual que é a unidade de custo, né, que você está colocando aqui. Se tem necessidade de convênio, contrato para parcerias para utilizar esse serviço, qual que é a escala, se tiver dados de volume de amostra que podem ser processadas por tempo e outras informações que você julgar necessário para falar sobre esse serviço. E aí, novamente, né, descer aqui na planilha para ver outras modalidades que a gente classificou aqui, e sempre com aquela possibilidade de acrescentar outras, caso a gente não tenha colocado aqui. Sobre linhas de pesquisa também é interessante para a gente entender quais são as linhas de pesquisa, então, que tenha nesse laboratório que você está listando aqui. Então, novamente, vai ter sessões e você vai poder clicar aqui. Então, por exemplo, linhas de pesquisa em proteínas vegetais, você pode ter uma linha de otimização de processo de extração e fracionamento ou fracionamento seco. Quantos anos que essa linha de pesquisa existe dentro desse laboratório? Vamos supor que 3 anos. Projetos focados em proteínas alternativas, então pode ser que você faça extração a seco, mas não é exatamente voltado para proteínas alternativas, não tem problema. A gente já entende um potencial ali que pode ser aplicado para proteínas alternativas. Mas vamos dizer que sim, já é voltado para proteínas alternativas. Qual é o principal foco da sua pesquisa relacionado à otimização do processo? Então, para que é, né, aumento de rendimento, por exemplo. Você pode colocar os nomes dos professores, pesquisadores que trabalham com essa linha de pesquisa, quais são os números de pesquisadores envolvidos, se tem alguma propriedade intelectual já relacionada a essa linha. Tudo isso são informações opcionais, né? Quanto mais informação a gente puder ter, melhor, mas também, se não tiver, não tem problema. Se tem parcerias com outras empresas e outras informações que vocês julgarem necessário. Então, isso é para a linha de pesquisa, e vocês vão ver também que aqui para baixo tem mais outras, né? Como em outros ingredientes, fermentação aplicada a plant-based, desenvolvimento de processos e produtos intermediários ou finais, sustentabilidade e inovação, pesquisa em segurança, tá? Então, essa é a carinha da planilha para plant-based. Tem a de carne cultivada, mas eu nem vou passar. Ela é exatamente a mesma lógica. O que vai mudar, então, vai ser as sessões, os equipamentos, as linhas de pesquisa que a gente já vai ter colocado ali, que tem a ver com carne cultivada. Sobre o projeto. E aí, eu queria saber se tem alguma dúvida nesse momento. Não? Então, assim, como próximos passos, o que é agora, né? O que nós vamos fazer? Então, depois disso tudo, a gente vai, então, passar essa planilha para vocês, né? Para que vocês, então, eu estou entendendo aqui que vai ser mais focado, então, no ITAL, porque talvez a Unicamp, como o professor Cristiano falou, eles estão mais voltados agora ao estudo deles para consumidor, então não aplica tanto aqui a esse projeto. E aí eu queria saber só em quem eu posso direcionar, se eu posso mandar diretamente para o pesquisador, ou, Denis, eu passo para vocês e vocês passam para o pesquisador também, não sei qual que será o caminho. Eu acho que vocês já têm interação com a Heloísa, né? Temos. Pode ser, Heloísa, você direciona para alguém aí do Itaú, ou você prefere que a Fundepag fica como ponto focal nesse caso? Sim, pode mandar para mim e para a Roseli também, que está aqui, Tá bom. porque eu e a Roseli vamos definir
uma estratégia aqui, porque ainda bem a gente tem bastante coisa para colocar aí no formulário. Né, Então, Roseli? beleza, então eu mando o e-mail para a Heloísa e para a Roseli com essas planilhas. Eu vou passar o link no Drive, a princípio, aí se vocês quiserem transformar em Excel, ou aí vocês veem a melhor maneira de trabalhar aí dentro da instituição, se vai ser um Drive compartilhado com todos os pesquisadores, onde vocês vão poder criar cópias, então, e ir fazendo para cada laboratório. Então, a estratégia de vocês, você falou que vocês vão definir, qualquer coisa também a gente está aqui para colaborar. E aí eu sugiro que esse prazo para vocês está confortável, mês de junho, a princípio. Vocês vão sentar com as pessoas, conversar, e de Sim. repente vocês podem me passar depois. Esse tempo a gente está achando que vai ser curto, Luciana, a gente quer mais um pouco de tempo. Não tem problema. O que eu peço é que a gente faça, se a gente definir que vai ser no mês de junho, a gente faça uma reunião ali no meio, para entender como isso está andando, se vocês estão tendo alguma dificuldade. Se a gente falar, não, vamos rodar junho e um pedaço de julho, a gente faz mais ou menos ali no meio essa reunião, só para a gente entender como que tá sendo, né? Se vocês estão tendo alguma dificuldade, se a gente pode colaborar também em algum aspecto. Mas aí, então, a gente vai conversando diretamente, Luísa e Roseli. Agradeço a disposição de vocês em participar desse mapeamento e se colocarem como as pessoas focais também. A gente sabe que vocês têm muito trabalho, né? Muito serviço, mas vai ser bem interessante para todo mundo esse projeto. E eu acho que é isso. Se tiver mais alguma dúvida, algum ponto. Eu só ia comentar, Luciana, que além do Itaú, tem mais 3 ou 4 instituições que teriam competência, a gente sabe, para preencher essa tabela, né? Então, eu queria só ver como que você prefere que a gente faça, porque assim, a gente até gravou aqui a sua explicação, né? A gente vai recortar depois para compartilhar. Como que você prefere que a gente faça? Você prefere você criar os links para cada uma dessas instituições? Ou a gente mesmo copia aquela tabela, uma para cada instituição e compartilha? Tanto faz, vocês podem criar, como eu posso criar também. Ah, tá. Não, tá bom. Então a gente cria, porque a gente já sabe, né, quais são, a gente cria uma tabela para cada uma, né? Ótimo. Então, para as outras instituições, eu passo para você, Denis. E aí, eu acho que eu já passei essa planilha para vocês, inclusive, Já né? passou, sim. Então, acho que vocês conseguem replicar e passar para essas outras instituições. E eu me coloco à disposição também para conversar com essas outras instituições, caso eles tenham dúvidas, queira ter essa conversa aqui também, não tem problema nenhum. A gente pode fazer individualmente com cada uma, Tá bom, e no momento que eles tiverem disponibilidade, sem problemas. perfeito. Muito bom. Então, tá? Muito obrigada. Eu vou mandar então para você, Luiz e Roseli, e qualquer coisa estou à disposição. E, Denis, se você também puder compartilhar o vídeo conosco, seria claro. bom, porque a gente tem um grupo de pesquisadores e a gente pode também divulgar, Tá. fica mais objetivo, assim. Não, perfeito. Acho que a Ana e o Rodolfo aqui, né? A gente vai depois pegar todos os inscritos, né? Que teve muito mais inscritos, o pessoal na hora acabou não entrando. E aí a gente faz essa versão editada e acho que compartilha com todos ali, vocês recebem também. Perfeito, perfeito. Tá ótimo. Luciana, muito Maravilha. obrigada. Acho que é uma iniciativa muito boa. Eu acho que para nós dá uma visibilidade boa e para as pessoas, né, interessadas em desenvolvimento também é uma informação que às vezes não chega até eles, né? Muito legal. Muito obrigada, Heloísa. E Roseli, todo mundo aqui. Obrigada. Tenha um bom dia, todo mundo. Obrigado, gente. Bom dia. Até mais. Obrigada, Tchau, viu? tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.